Olá pessoal, como estão? Hoje a nossa aula de inglês eu vou dar a vocês o presente contínuo ou em inglês the present continuous tense. O presente contínuo em inglês a gente vai estudar bastante pontos, aí eu vou separar essa lição para duas partes para não ficar muito para vocês, tá bom? Então a gente vai separar essa lição em duas partes, tá bom? Então, o que a gente vai aprender nessa lição? O que é o presente contínuo, tá bom? Conformar o presente contínuo. Single words for the present continuous, as palavras que definem o presente contínuo, as frases também que definem o presente contínuo, tá bom? The use of the present continuous, o uso do presente contínuo, tá bom? E vamos aprender também os verbos que não podem ser usados no presente contínuo e como fazer uma frase negativa, como fazer uma pergunta no presente contínuo, tá bom? Então, o que é o presente contínuo? Igual ao presente contínuo aqui em português, tá bom? Mas tem um pouco a diferença no uso e as palavras que definem o tempo, tá bom? Então, quando a gente pode usar o presente contínuo? Todo mundo sabe que o presente contínuo a gente usa agora, no momento, no processo. Então, eu estou fazendo uma coisa agora, aí leva um pouco tempo até acabar. Esse é o tempo do presente contínuo, tá bom? Mas em inglês tem outros usos em outros tempos que a gente vai saber na próxima lição, tá? Então, conformar o presente contínuo, or the present continuous, verbo to be, que significa estar em português, mas a base do verbo não é o verbo. A base do verbo é o verbo menos to, o infinitivo menos to, tá bom? Então, mais a base do verbo, mais ing or oing, tá bom? Por exemplo, walking, working, going, trying, eating, tudo isso aí são os verbos no presente contínuo, tá bom? É a base do verbo no presente contínuo. Essa é a base, se chama o quê? Chama present participle, verbo mais ing ou gerúndio em português, tá? Então, esse aí é o presente contínuo, tá? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, I am working a lot now. Significa, estou trabalhando muito agora. She's eating right now. Ela está comendo agora. What you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What you doing? O que você está fazendo? Agora, como que é single words, ou as palavras que definem o presente contínuo? As palavras, a gente tem now, just now, right now, tá? Now significa agora, just now, e right now, agora mesmo, tá bom? Por exemplo, eu estou trabalhando agora. I am working now. I am working now. A gente usou aqui o presente contínuo porque a gente está falando, porque tem a palavra now, que significa agora, que definiu o tempo do presente contínuo. Eles estão viajando para São Paulo agora mesmo. They're traveling to São Paulo right now. They're traveling to São Paulo right now. Usamos o presente contínuo porque right now, agora mesmo, a palavra que definiu o tempo do presente contínuo. Tá bom? At the moment, at this moment, significa no momento ou nesse momento, tá? For example, eu estou lendo no momento, não posso responder você. I am reading at the moment, can't answer you. I am reading at the moment, can't answer you. Por que aqui usamos o presente contínuo? Porque tem at the moment. Então a gente usa o presente contínuo, tá bom? Still significa ainda. Por exemplo, você está trabalhando ainda? Are you still working? Are you still working? Aqui usamos o presente contínuo por causa da palavra still,
que significa ainda, tá bom? Some imperative verbs significa alguns verbos no imperativo que descrevem o tempo do presente contínuo, tá? Por exemplo, look significa olha, ou listen significa escuta. Por exemplo, olha, eles estão vindo. Look, they're coming. Look, they're coming. Usamos they're coming, o presente contínuo, por causa de look, o imperativo, olha. Listen, escuta. For example, listen, they're fighting again. Listen, they're fighting again. Significa escuta, eles estão brigando de novo. They're fighting again. Usamos they're fighting, usamos o presente contínuo por causa do verbo, do imperativo listen. Tá bom? Algumas frases que descrevem o tempo do presente contínuo, por exemplo, de manhã, da tarde e à noite. De manhã, in the morning, ou amanhã. In the afternoon, da tarde, ou à tarde. In the evening, à noite. Tá? Essas palavras a gente pode usar em outros tempos também. Mas quando vem um tempo próximo, tá? Você está planejando para fazer uma coisa de manhã, então melhor que você use o tempo do presente contínuo, porque você está planejando fazer uma coisa no futuro próximo, tá bom? Então quando você está planejando uma coisa no futuro próximo, hoje é sempre o presente contínuo. A gente vai ter isso nos usos do presente contínuo na próxima aula, tá? Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. For example, I am leaving in the morning. I am leaving in the morning. Eu estou indo embora de manhã. Então, por que aqui usamos eu estou indo embora, I am leaving, por causa de in the morning, de manhã, futuro próximo, que eu estou planejando a fazer, então a gente usa presente contínuo. Tá bom? Também a gente pode usar amanhã que significa in English tomorrow, tá? Se está planejando fazer uma coisa amanhã, usa sempre o presente contínuo. For example, I am traveling tomorrow. I'm traveling tomorrow. Eu estou viajando amanhã. I'm traveling tomorrow. Isso significa que eu estou viajando agora. Significa que eu estou viajando amanhã no futuro próximo. Ok? I'm traveling tomorrow. This week, month, year. Significa essa semana, este mês, este ano. Tá bom? Também, essas palavras a gente pode usar em outros tempos, no futuro, por exemplo, ou presente perfeito contínuo. A gente pode usar essas palavras também. Mas depende do que você quer dizer. Que você está planejando fazer uma coisa na semana que vem, ou no próximo mês, ou no próximo ano, então você pode usar o presente contínuo. Tá? For example, we're finishing the project this week. We're finishing the project this week. Significa iremos acabar o projeto essa semana, ou esta semana. Tá bom? Então aqui a gente usou o presente contínuo porque a gente está descrevendo um planejamento que a gente vai acabar no futuro próximo. Aí a gente usa o presente contínuo. I'm traveling to US this year. I'm traveling to US this year. Que eu vou viajar, ou viajarei para os Estados Unidos este ano. Tá bom? A gente usou também o presente contínuo porque a gente está planejando para viajar. Tá? A gente pode usar o presente contínuo nesse caso. Tá bom? Depois eu vou dar a vocês a diferença entre presente contínuo, presente simples e o futuro. E cada caso de usar. Tá bom? Vamos resumir essa lição de hoje. Tá bom? O que é o presente contínuo? O presente contínuo é uma ação que eu estou fazendo no momento ou um planejamento que eu vou fazer no futuro. Que eu estou indo a fazer no futuro. Então a gente usa o presente contínuo. Como que é o presente contínuo? O presente contínuo é o verbo to be,
que significa estar, mais a base de verbo, sei tu, a base de verbo, mais ing. Esse é conformar o presente contínuo, tá? A base mais ing é chamada present participle. Present participle. Ou gerund, tá bom? Depois eu dei para você single words for the present continuous, ou palavras que definem o presente contínuo. For example, now, agora, just now, right now, agora mesmo. Também at the moment, at this moment, no momento. Still significa ainda. Some imperative verbs, ou alguns verbos no imperativo que descrevem também o presente contínuo, tá? For example, look, olha, listen, escuta. Depois dei para vocês algumas frases que descrevem o tempo do presente contínuo, que também podem ser usadas com outros tempos verbais. Por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Bom? In the morning, de manhã, amanhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. Também você pode adicionar tonight, hoje à noite. Tomorrow, amanhã. Essas palavras também a gente pode usar em outros tempos, mas usamos aqui no presente contínuo quando planejar a fazer uma coisa no futuro próximo. Tá bom? This week, essa semana, this month, este mês, this year, este ano. Agora vamos praticar mais. Eu fiz aqui um quiz de 3 perguntas para você praticar o que você aprendeu hoje. They working a lot. Tomorrow, now, and the morning. Sim, seria now, porque é uma ação que estamos fazendo agora. Faça essa frase no presente contínuo. He to travel tomorrow. Sim, seria He's traveling tomorrow. He's traveling tomorrow. Sim, conformar o presente contínuo. Verbo to be, que significa em português estar, mais a base do verbo, que é verbo menos to, mais ing, ing. He's traveling tomorrow. Qual palavra dessas é usada para descrever o presente contínuo? Never, nunca. Tomorrow, amanhã. Yesterday, ontem. Sim, seria tomorrow, amanhã. Sim, podemos usar o presente contínuo para descrever o futuro, caso de arranjos planejados no futuro. Na próxima aula a gente vai ter the uses of the present continuous, os usos do presente contínuo, os verbos que a gente não pode usar no presente contínuo, tá bom? Comparação entre o presente simples e o presente contínuo, também como negar o presente contínuo, como fazer uma pergunta no presente contínuo. Eu espero que vocês gostem de aula. Até mais.